Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores. Para nós é motivo de, mais uma vez, estarmos adentrando na tua residência através do teu aparelho de televisão e podermos conversarmos a respeito da nossa história, a história da nossa entidade, da nossa associação, e poder também falar da história das nossas ações, em especial aos colegas de 2014, no qual eu quero dar um bom dia a todos e a todas, a todos os policiais e bombeiros militares, os nossos associados de um modo geral, nossas pensionistas. Pois bem, mais uma semana de luta, mais uma semana de trabalho. Retornamos de Brasília na madrugada da quarta-feira, na realidade, após uns dias de trabalho ali, juntamente com nossos advogados, o doutor Leon, o doutor Abimael, o escritório Silveira Ribeiro, lá em Brasília, no qual tivemos a oportunidade de visitar os tribunais, o Tribunal Regional Federal, onde nós temos algumas ações ali tramitando naquele tribunal, onde nós temos uma ação que era a nossa esperança, que essa ação tivesse sido julgada ainda já esse ano, em janeiro, mas infelizmente foi suspenso o julgamento daquele processo, ou seja, na data do julgamento suspenderam o julgamento e nós estamos aguardando a qualquer momento o retorno desse processo na pauta de julgamento. Esse processo é o processo que contempla os colegas que incluíram na Polícia Militar entre 87 e 91. Pois bem, nós estamos atentos a isso aí, tivemos pedindo informações a respeito da situação desse processo. Esse processo pode voltar à sessão a qualquer momento e ser julgado. Pois bem, essa é uma das nossas esperanças também, o julgamento desse processo, que a gente sabe que nós temos uma galera aí, centenas de policiais e bombeiros militares, assim como pensionistas, que fazem parte desse processo e é claro e evidente que nós queremos que todos sejam contemplados. Pois bem, também tivemos, juntamente com o doutor Kleber, doutor Leon e o doutor Abimael, também visitando o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos visitando o Supremo Tribunal Federal, em especial o gabinete da ministra Carmen Lúcia, onde nós conversamos com a equipe técnica daquele gabinete, até em função do andamento do nosso processo. E, na realidade, nós já tínhamos conhecimento da intimação do Supremo Tribunal Federal à AGU, com respeito ao nosso processo. Por que a intimação do Supremo Tribunal Federal à AGU? Porque, a partir do momento que se inseriu o documento do Estado como parte interessada no processo, a AGU ela precisa tomar ciência. E foi o que aconteceu. O processo deu entrada, o processo do governo, ele deu entrada na segunda-feira, cedo, ele deu entrada, foi feito juntado ao processo, a petição do governo, e na terça-feira houve a juntada desse processo, é claro e evidente, e também feito a intimação à AGU, para que a AGU tome conhecimento da participação do Estado. Pois bem, a intimação para a AGU aconteceu exatamente na quarta-feira, dia 18, que aconteceu essa intimação à AGU, e é claro e evidente que agora a AGU precisa se manifestar no processo, tomar ciência, se manifestar no processo,
para que o Supremo tome uma decisão nesse processo. Nós estamos até surpresos com tudo isso, porque, infelizmente, ou felizmente, nós estamos num ano político. E nessas coisas, muitas das vezes, as pessoas querem tirar proveito político da situação. Vocês sabem que nós tivemos uma audiência com a então presidente da República, ministra Carmen Lúcia. E quando terminamos aquela audiência, existem políticos em Porto Velho que já acionaram a imprensa, acionaram os órgãos de comunicação, informando que a ministra já havia tomado, batido o martelo quanto ao pessoal de 2014. Veja só, nós não podemos nos locompretar de uma situação que não é verdadeira, tentando ludibriar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas emocionalmente acreditem nesse tipo de coisa, porque se houvesse isso, se tivesse acontecido isso naquele momento, ora, nós não estamos lidando com criança. Se houvesse condições de se bater o martelo ali, que tivesse tudo acertado, estaria todo mundo já na folha de pagamento da União no mês de abril. Aí o que é que acontece? Divulgaram isso aí, divulgaram fizeram uma comunicação mentirosa, né? Isso eu entendo que é uma falta de respeito aos órgãos constituídos, é uma falta de respeito também à entidade e ao trabalho que vem sendo feito, inclusive o trabalho político que houve através do senador Raupp e a deputada Marinha Raupp, para que houvesse esta audiência. Até porque nenhum magistrado, nenhum juiz vai dar uma decisão apenas no momento de uma audiência com a parte interessada. Isso não acontece, isso não existe, né? Nem mesmo, eu acredito que nem mesmo lá no Supremo Tribunal Federal, se essa audiência tivesse sido lá no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela jamais iria dar uma decisão no momento de uma audiência que estava ali ouvindo as partes interessadas no processo. Jamais. Até porque qualquer audiência que é feita nos tribunais é exatamente para que o magistrado ele tenha conhecimento de alguma coisa referente ao processo. E depois eles vão analisar tudo isso e vai levar para julgamento ou uma decisão monocrática, mas isso a partir do momento que tomou conhecimento, que estudou o processo e que vai analisar o processo e dar ali o procedimento necessário. É difícil a gente ver isso, escutar essas coisas, as pessoas enganando as pessoas, né? Até porque não haveria como fazer isso. Mas as pessoas correm na frente, procuram dar essas informações, informações indevidas, informações politiqueiras e que não é viável para a nossa equipe, para os nossos associados. Isso causou transtorno, porque todos ficaram aí crentes que estariam já resolvida a situação, que tudo estava resolvido e que já estava na folha de pagamento. Mas eu logo falei em uma entrevista nossa, naquele momento, que não era nada disso, porque a coisa não funciona dessa forma. Outra coisa, ninguém trabalha sob pressão. Ninguém trabalha sob pressão. Muito menos a justiça. Muito menos órgãos governamentais. Ninguém. Qualquer ólgão que seja, ninguém trabalha sob pressão. Né? A AGU recebeu ligações desse político, querendo
exigindo providência da AGU. Ora, não é a AGU que tem que dar providência. É um processo que se encontra no Supremo Tribunal Federal. A providência do processo vai vir do Supremo Tribunal Federal. Então não adianta estar ligando para a AGU, pressionando, querendo tirar proveito de tudo isso, querendo passar informações, se porventura a AGU fosse passar algumas informações, como se a AGU tivesse informações para dar a respeito dessa situação. A informação tem que ser através do Supremo Tribunal Federal. É a prova que a AGU foi intimada na quarta-feira a se manifestar no processo. Então não tem que nem o Costa, nem advogados, nem políticos e nem politiqueiros querer usar do seu poder político e querer pressionar os órgãos, que não é por aí. Eu acho que existe um andamento do processo, a União, ela tomou as providências dela em cima do processo julgado em novembro, né? E, graças a Deus, com todo esse trabalho feito, juntamente com a associação, os advogados, o senador Raupp, a deputada Marinha Raupp, nós conseguimos manter o pagamento desses companheiros até 15 dias do mês de março. Mas esse pagamento era para ter sido suspenso desde novembro. Então não é agora que vai aparecer o pai da criança, o dono da razão, e dizer agora eu resolvi a situação. Nós temos exemplo de uma reunião que nós tivemos com a PGE, lá no Palácio do Governo, com a PGE, eu, o doutor Leon, o doutor Kleber, o doutor Luciano, que é procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Estado também que estava presente, e desde lá que nós viemos usando, trabalhando junto ao governo do Estado, o Daniel Pereira, hoje nosso governador, que naquela época já estava imbuído nessa situação, e infelizmente não pôde resolver nada porque ele era vice-governador do Estado. E, na realidade, o Estado se omitiu de fazer alguma coisa naquele momento. O Estado se omitiu, mas nós trabalhamos, nós fomos atrás. Eu viajei para Brasília com o doutor Kleber e o Ubiraci, eu mandei de volta, pedi para o doutor Leon voltar de Brasília. O Major Ubiraci também voltou de Brasília, junto com ele, ficou eu e o doutor Kleber em Brasília, para que a gente pudesse continuar o trabalhar, e eles viessem aqui para se juntar com o vice-governador, que foi uma ligação que eu recebi do vice-governador Daniel Pereira, passando informações a respeito dessa situação. E aqui se juntou o doutor Leon, o Major Ubiraci, o vice-governador Daniel Pereira do momento, e foram a trabalhar essa situação, foram também lá no Iperon, entendeu? Tentaram, inclusive, reunião com o próprio governo do Estado, né, com todo respeito ao doutor Confúcio Moura, eu tenho um respeito tremendo por ele, mas, infelizmente, no primeiro momento, não houve interesse do Estado, não houve interesse do governo, e graças a Deus, que logo o Daniel, já quase assumindo o governo do Estado, houve também uma manifestação dos colegas aqui, eu posso citar o nome, que foi o Nascimento e o Peninga, e o vice-governador atendeu ele, levando ele até a presença do governador. Mas o pedido, essa negociação já vinha desde lá, né? Mas aqui, todos que vierem para ajudar, é bem-vindo. E eu agradeço aos colegas pela manifestação. Foi um documento do governo do Estado para Brasília, né? Nós, no dia da nossa audiência no Palácio do Planalto, com a ministra Carmen Lúcia, esse documento estava na mesa
do senador Raupp para ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Então não foi o pedido do governo que foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal, não foi o pedido dos colegas que foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal atendeu também não foi o pedido individual da Aspometron, nem do Escritório Silveira Ribeiro, foi um pedido do senador Raupp e a deputada Marinha Raupp, juntamente com a Aspometron, que esse pedido estava lá desde janeiro, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal não pôde dar uma resposta em função de todo esse trabalho da Lava Jato, em todo esse trabalho que se envolvia, ou que está envolvido o Supremo Tribunal Federal. Então, mas graças a Deus que houve essa comunicação da ministra Carmen Lúcia, houve essa audiência no Palácio do Planalto com a então presidente da República e ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, o processo está lá para ser analisado. O processo encontra-se no gabinete da ministra Carmen Lúcia, aguardando a manifestação da AGU, para que se tome uma providência. Vai ficar sem salário. Infelizmente, não é a nossa vontade, não é a vontade da nossa diretoria, não é a vontade dos nossos advogados e eu diria que não é vontade do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu. Precisamos resolver essa situação, precisamos da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que eu peço aos colegas é que mantenham-se calmos, mantenham-se vigilantes, nos ajude a solucionar esse problema e que nós só podemos solucionar posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito respeito aos órgãos da Justiça, até porque tudo que nós temos até hoje, as nossas ações judiciais, todas elas, aquelas que nós ganhamos, aquelas que nós perdemos, aquelas que nós estamos perdendo, igual ali o 3,17, né? Mas as que nós ganhamos é que está fazendo a grande diferença na minha vida, está fazendo a grande diferença na vida de cada associado nosso e, com certeza, também a grande diferença nos colegas transposto em 2014 através de uma determinação judicial. Isso tudo é trabalho da Aspometron, da equipe da Aspometron, da equipe de advogados, e ninguém estaria hoje na União, nem o pessoal de 2013, nem o pessoal de 2014, se não fosse através de decisão judicial. Ninguém estaria recebendo hoje o salário que recebe, se não fosse através de decisões judiciais. Então, eu pediria aos colegas que nos ajude. Isso, mantendo a calma, você já está nos ajudando. Reivindicar é um direito de todos nós. Reivindicar com respeito, com determinação, é um direito de todos nós. A exemplo da manifestação que houve aqui na nossa entidade, através dos nossos associados, manifestações ordeiras, manifestações com diálogo, ninguém foi para a rua para bater em ninguém, para bater nas pessoas, ninguém foi para a rua para fazer depredação, ninguém foi para a rua para induzir a depredação, induzir a falta de respeito às autoridades constituídas. Não foi para isso que a Aspometron existiu, não é para isso que a Aspometron existe. Nós não vamos jamais para a rua para fazer algazarra, para faltar com respeito e acima de tudo, faltar com respeito às leis constituídas que nós
somos formados para isso, nós somos de uma categoria que não podemos, de maneira alguma, nos comportar dessa forma, por isso que eu sempre fui do diálogo, que eu acho que nada melhor do que o diálogo para que a gente sane os nossos problemas. E tem pessoas que acham que resolver problema é denegrir a imagem das pessoas, induzir as pessoas a fazer todo tipo de bandalheira, e isso não é comigo, não apoio, não defendo, e jamais isso vai acontecer aqui na nossa entidade, enquanto nós estivermos aqui. Eu sempre agradeço as pessoas que nos ajudam, a gente agradece muito as pessoas que estiveram na frente dessas reuniões que teve aqui com a minha ausência, mas nós tivemos os diretores aqui na frente, nós tivemos o Major Biraci aqui dialogando também com o pessoal. Na primeira reunião nós tivemos dialogando com o pessoal, né, escutando a todos e a todas, e assim continuamos, demos o apoio que nós tínhamos condições de dar, com alimentação, com estadia, de acordo com as condições da Aspometron, e graças a Deus foi através do diálogo que aconteceu esse trabalho, que aconteceu essas manifestações, e que o Brasil tomou conhecimento, até porque a mídia nacional tomou conhecimento da nossa história, da nossa situação. E isso é digno de elogios, porque tudo isso está se resolvendo através do diálogo. Tudo isso que vem acontecendo está sendo resolvido através do diálogo. Através do diálogo do governo do Estado hoje, Daniel Pereira, que tem abraçado a nossa causa desde o início, lá de dezembro, através do diálogo desse guerreiro, que foi muito bem colocadas suas palavras naquela audiência lá no Palácio do Planalto. E as demais pessoas que fizeram uso da palavra, né, com certeza foi para melhorar e para trazer conhecimento da realidade do que é a nossa situação. Então, companheiros, vamos continuar acreditando nesse trabalho, vamos continuar acreditando no trabalho da Aspometron, não vamos dar ouvido a politiqueiros que vêm aqui agora, nesse momento, querer tirar proveito de um trabalho que há mais de 25 anos, a Aspometron completou ano passado 25 anos de existência, né? E ela nunca, esse tipo de pessoas veio aqui para oferecer ajuda, para colaborar, Agora, veio ultimamente porque achava que ia induzir as pessoas a ir para a rua, induzir as pessoas a fazer o que não deveria fazer. Nós somos maduros, né? E nós temos a cabeça no lugar. E acredito que tudo nós vamos conseguir através do diálogo, através de uma justiça feita, através do entendimento da lei e através de uma resposta que será dado no nosso processo, se Deus nos permitir, através do Supremo Tribunal Federal. Eu quero chamar a matéria gravada pelo Major Ubiraci e logo mais nós voltaremos a dar continuidade ao nosso programa. Obrigado. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma participação no programa da Aspometron e lembrando o compromisso que eu sempre tive com vocês, aliás, que eu assumi com vocês, de lembrar o pessoal de fazer o recadastramento anual, no mês do seu aniversário. Beleza, pessoal? Então, relembrando sobre esse trabalho. Bom, minha gente, a minha participação aqui é basicamente para que nós façamos um esclarecimento sobre a medida provisória, que disciplina o artigo 31 da Emenda Constitucional 19,
a emenda constitucional 60, a emenda constitucional 79 e a emenda constitucional 98. Emenda esta 98, que já teve alguns dispositivos delas disciplinado pelo decreto 9324 deste ano, de abril deste ano. Então, alguns dispositivos da emenda constitucional 98 já estão disciplinados nesse decreto 9324. E é aí que reside a discussão. E aí, muitos colegas nossos que estão espalhados pelo Brasil estão querendo fazer opção, outros estão querendo viajar para cá, alguns já viajaram, já estiveram na SAMP para fazer a opção. Eu dei uma olhada no termo de opção, que postaram inclusive, e se vocês derem uma olhada no termo de opção, ele vai estar disciplinando o artigo 28 da MP. E o que o artigo 28 traz para nós, policiais e bombeiros militares? Nada. Eu vou destacar aqui o artigo 28, né, da medida provisória que está em vigor, esclarecendo o seguinte. Vou até fazer esclarecimento antecipado. Pessoal, a medida provisória 817, ela está em vigor. Ocorre que ela admite emendas, e foram apresentadas várias emendas, e Rondônia apresentou muitas emendas. E também teve muitas emendas aprovadas. Essas emendas, depois de um relatório feito, aí vão para a comissão mista do Congresso. Aprovadas lá, aí elas devem ser pautadas pelo presidente da Câmara, para que seja votado esse texto, que foi aprovado. Daí, converte, foi convertido em lei, que é o projeto, aliás, é o projeto de conversão número 7 deste ano. Aprovado, vai a sanção da Presidência da República, que poderá ter veto, entendeu? O que está em vigor na medida provisória, aplica-se. Aquilo que foi emendado tem que aguardar estas alterações serem aprovadas ou vetadas, para daí o que sobrar, aí será disciplinado através de decretos. Mas aquilo que está em vigor na MP 817 já pode ser feito. Ocorre que o decreto 9324, ele não disciplinou nada para nós. Não disciplinou nada para nós. Nós, que eu estou falando, nós policiais e bombeiros militares. A medida provisória está em vigor? Tá. Mas aquelas matérias que são para nós, elas foram emendadas. E essas emendas passarão por todo esse procedimento que eu falei para os senhores, para ao final serem sancionadas. Uma vez sancionadas, aí haverá decreto. E o decreto é que vai disciplinar como é que os policiais e bombeiros militares deverão agir. Então, vamos lá. O que o decreto 93 traz? Está aqui, ó. Ele é para a emenda constitucional 98. Ele disciplina e ele traz aqui no artigo 2º, diz que poderão optar. Se vocês observarem no inciso 1, trata-se do pessoal do Amapá e Roraima. Vamos para o inciso 2. Trata-se do pessoal do Amapá e Roraima. Vamos para o inciso 3. Também trata do pessoal do Amapá e Roraima. Não tem nada para nós. Vamos para o inciso 4. Só trata do Amapá e Roraima. No entanto, o inciso 5 e 6 do artigo 2º do decreto 9.324 ou 9324, esses se aplicam ao estado de Rondônia. Então, o que diz lá o inciso 5? Os servidores que hajam sido admitidos pelo estado de Rondônia até 87, daí interpreta-se até dezembro, porque é o ano, aqui ele não diz dia nem mês, ele está falando do ano inteiro, e que sejam alcançados pelo disposto no artigo 7 da emenda
Constitucional 79. Aí daqui você abandona o decreto e vai para o artigo, para a emenda constitucional 79, em seu artigo 7º. Vamos ver o que diz a emenda 79. Artigo 7 da 79. Aos servidores admitidos regularmente pela União nas carreiras do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização, de que trata a Lei 6.650, de 5 de julho de 1978, cedidos ao Estado do Amapá, de Roraima e de Rondônia, vejam bem, serão assegurados os mesmos direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes da carreira correspondente do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização da União. O que ocorre? Porque a gente está nisso há muito tempo, existia de verdade, onde os nossos servidores da época tinham um salário diferente, e a gente até brincava, assim que era reivindicado lá, que aqui esse pessoal seria de segunda categoria, porque tinha um salário menor. E graças a Deus, isso foi reconhecido na emenda 79 e está regulamentado no decreto 9.324. É disso aqui, é esse pessoal de Rondônia que está abarcado na emenda 79, no artigo 7, e está já disciplinado no decreto 9.324. Beleza, pessoal? Então, esse pessoal está expresso, está já regulamentado. Qual outro pessoal de Rondônia? O inciso 6. Vou ler aqui para os senhores. Os servidores que, admitidos e lotados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia até 87, interpretação a mesma coisa. Não diz o mês, interpreta-se que é o ano todo. Se enquadram no disposto do artigo 6 da emenda constitucional 79. Vou pôr de lado o decreto e vou voltar para a emenda 79. É o artigo 6 da 79. Então, vamos lá. Diz o artigo 6 da 79. Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam no exercício de funções policiais, veja bem, não é que eles fossem policiais, mas se eles entraram regularmente e se encontravam no exercício de funções típicas que são de policiais, nas secretarias de segurança pública do território do Amapá, de Roraima e de Rondônia, na data em que foram transformados em estados. Veja bem, serão enquadrados no quadro de Polícia Civil dos ex-territórios. É o que diz o artigo 79. Então, aqueles colegas do grupo de tributação, que é o 7, né? Arrecadação e fiscalização, que não tinham as mesmas vantagens salariais que os demais tinham, passam a ter. Aqueles colegas que não eram policiais civis, mas que exerciam a função de policiais civil, da área da Polícia Civil, que eram da Secretaria de Segurança Pública, eles serão enquadrados como tal. É o que diz a emenda 79 e que o decreto veio regulamentar. Então, para Rondônia, essas duas categorias estão expressas na emenda 79 e estão agora disciplinados, tudo bonitinho, aqui no decreto que está em vigor, que esse pessoal, creio eu, que estejam lá na SANF fazendo suas opções. O que ocorre é que tem colegas nossos dando interpretação equivocada de que eu sou da Secretaria de Segurança Pública e eu vou lá. Não é bem assim. Quando a lei, quando o legislador quer se referir ou quis se referir a policiais civis, ele fala lá, policial, civil e militares, ou policiais civis, policiais e bombeiros militares. A legislação traz essa separação, daí alguns colegas estarem lá na SANF fazendo opção e, a nosso ver, desnecessário, porque o decreto que foi regulamentado não se aplica a isso. E vocês podem conferir isso quando vocês pegarem lá o requerimento, se eu não me engano é o item 13, é bem claro, ao se referir ao artigo 27
7 da medida provisória que está em vigor. Ok, pessoal? Então, só esclarecendo os nossos colegas, é óbvio que esse esclarecimento deve servir à sociedade, principalmente esses colegas. Obviamente, eu não quero roubar o espaço aqui ou ocupar o espaço de nenhum outro sindicato, de nenhum outro colega, só a título de esclarecimento, e eu pego esse gancho dos senhores, né, para esclarecer o nosso pessoal, né, mas porventura sirvam para os senhores. Está disciplinado lá o pessoal do grupo, né, de fiscalização e arrecadação, e o pessoal da Secretaria de Segurança Pública exerciam a função de polícia. Ok, pessoal? O restante se aplica ao pessoal do Amapá e Roraima. Logo, não se aplica para a gente, né? Aqui também no artigo 9 do decreto, ele regulamenta a tabela de pagamento do pessoal, mas ele vem dizer a inclusão dos militares optantes em enquadração da União, de que trata o artigo 2º, ocorrerá por meio de enquadramento em um dos postos ou das graduações constantes do anexo 1A da Lei 10.486. Quando o nosso pessoal lá atrás optou e teve o seu requerimento negado, alguns me procuraram e reclamaram, eu falei que não era interessante optar, porque a tabela não era essa, da 10.486, era de outra lei, que era lá da 12.249, e depois ficou lá da 13.800, se não me engano. Era uma tabela inferior a essa, nem compensaria optar. Agora não, está atualizada. Mas, repito, essa tabela, esses optantes que se referem aqui no artigo 9 e que remete para o 2º, é para os militares do Amapá e de Roraima. Como eu falei antes, as pessoas de Rondônia que são abarcadas aqui na 7.9 e que estão disciplinadas agora pelo decreto 9.324, é o pessoal da Secretaria de Segurança Pública e o pessoal do Grupo de Arrecadação e Fiscalização. Esses sim. Então não se aplica para nós, né? Aqui no 11 ele também fala dos militares, mas os militares do Amapá e Roraima. No 12 também se refere aos militares do Amapá e Roraima. No 13 também se refere aos militares. É o pessoal do Amapá e Roraima. É isso que tem regulamentado, senhores. Então, aqueles colegas que estão um pouco afoito ou se estressando com a opção, não é o momento certo para nós. O momento é adequado para esses colegas que se viram amparados pelo artigo 6 e 7 da 7.9 e que estão disciplinados no decreto 9.324, no inciso 5 e 6. Parabéns a esses colegas que já podem fazer sua opção. Aliás, eu considero prazo curto para isso, então, mas não é para nós policiais militares. O que eu fiz, senhores? Eu peguei toda a legislação pertinente, que está aqui na mesa, e postei no nosso site. Está todo marcadinho, inclusive o que eu fiz referência agora, o que eu estou comentando agora. Está no site lá. Fiz questão de destacar, se eu não me engano, em vermelho, o inciso 6 e 7 do decreto. Vocês podem conferir o decreto e checar com a medida provisória 7.9. E podem ir lá na 60, que lá na 60 vai estar a legislação que nos ampara, mas que não foi ainda aprovada no todo, porque foi apresentada emenda na Câmara e deve ir, quando aprovada, a sanção do presidente. Poderá ter veto ou não, então nós temos que aguardar isso para poder nós nos manifestarmos. E eu farei isso com todo prazer quando nós tivermos esse material pronto. Agora é prematuro eu me manifestar, ou nós, as Pometron, nos manifestarmos agora. Então, essa
manifestação é apenas para dizer para você, mostrar a legislação e dizer, atualizar vocês de como está andando esse procedimento. Eu espero ter esclarecido um pouco e o meu forte abraço a todos os senhores. Pois bem, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos falar de uma situação que está acontecendo. E eu estive hoje na SAMP, fazendo uma visita lá na SAMP, e foi uma situação que eu fiquei constrangido com tudo aquilo. Veja só, nós temos um decreto presidencial, que é o decreto 9324 de 2018. Esse decreto é um decreto que se estende aos servidores públicos do Amapá e de Roraima, e que alguns servidores de Rondônia, de repente, os servidores da segurança pública, fiscais, que de repente esteja amparado por esse decreto. Mas o que é que estão fazendo aí? Existem associações aí, por isso que eu digo, infelizmente ou felizmente, nós estamos no ano político. Existem associações aí chamando, conduzindo servidores públicos lá na SAMP para assinar termo de opção. Eu só acho que essas pessoas estão sendo usadas para isso, nesse momento, estão sendo usadas para isso. Veja só, nós temos policiais, ex-policiais militares, que estão se deslocando de todos os estados da federação para assinar termo de opção aqui em Rondônia. Ora, existe uma matéria que está tramitando no Congresso Nacional, que é essa matéria denominada Medida Provisória 817. Né? Essa medida provisória 817, ela vem regulamentar a emenda 98, a emenda 79, a emenda 60 de 2009, e é claro que ela vem através das emendas que nós colocamos, ou que os sindicatos colocaram, e através dos nossos deputados, algumas emendas nessa medida provisória. E temos emendas, é claro e evidente, que vêm contemplar os nossos policiais e bombeiros militares. Mas o que é que estão fazendo? Estão induzindo essas pessoas a se deslocarem dos seus estados, onde estão residindo hoje, para vir para a SAMP assinar termo de opção. Veja só, nem a medida provisória foi aprovada ainda. A medida provisória, ela não foi aprovada ainda. A medida provisória, ela foi apresentada na Câmara essa semana, ela foi apresentada ao plenário, ela deverá entrar para discussão provavelmente na próxima semana, ninguém sabe. Estamos aí na expectativa que as emendas aprovadas lá no Senado, que na Câmara ela tenha a mesma finalidade, que ela entenda-se do mesmo jeito que foi entendido lá no Senado e que se vote da forma que veio de lá do Senado. Vejam só, após essa medida provisória ser aprovada, após ela ser sancionada pela Presidência da República, aí ela vai ser transformada em lei, e a partir daí, aí sim, aí
vai ter um prazo de assinaturas de termo de opções. Mas estão aí conduzindo, induzindo as pessoas a vir para cá para assinar termo de opção. Aí eu pergunto, e após a medida provisória? E se houver vetos em alguns artigos? Para que essa corrida? Simplesmente para algumas pessoas tirar proveito da situação, tirar proveito político da situação e causar um trauma tremendo nessas pessoas, que até então nenhuma delas acordaram, por mais que a gente oriente, mas infelizmente são pessoas coitadas que querem ter o seu direito abrangido, e esse direito será abrangido sim, se for aprovado nessa medida provisória, se for sancionada, se não houver veto, seu direito será abrangido. Agora, fazer uma coisa dessa, paciência. Teve um colega que ele saiu lá de São Paulo com uma Kombi, ele tem problema de saúde, com uma Kombi, com vários colegas, para vir para Rondônia para assinar termo de opção. Meu Deus do céu, que é isso? Que mundo é esse que nós vivemos? De um punhado de traíras que vive de enganar, de tirar proveito da situação na hora errada. É claro e evidente. O cara chega aqui e diz, não, eu assinei meu termo de opção. Sim, assinou o termo de opção e o órgão não o órgão é obrigado a receber. Qualquer documento que você der entrada em qualquer órgão, ele é obrigado a receber, assim como está recebendo a SAMP. Aí os cabras vêm, aí pega X ficha, chega de madrugada na SAMP, para aguardar abrir a SAMP e receber umas fichas. Aí os outros que vêm depois ficam aguardando para receber ficha amanhã, aí vai madrugar lá na porta da SAMP. Paciência. Eu estou me referindo isso mais aos militares, aos nossos militares, aos nossos colegas ex-militares que foram, por qualquer motivo, saíram da corporação e que querem ter esse direito garantido, e que Deus queira que tenha. Isso é um desejo de todos nós. Agora, martirizar as pessoas para isto, ora, é triste a gente ver isso. Conversei com vários colegas lá na SAMP essa semana, quando estive lá na SAMP, informando da situação, do que pode acontecer, né, depois de tudo isso. Ou mesmo, o cara assinou termo de opção agora. Aí quando for daqui a 30, 40 dias, aí vamos supor que a lei, a medida provisória entre em vigor, a lei entre em vigor. Não, agora nós vamos marcar uma data para termo de opção. Agora nós vamos, aquelas pessoas que fizeram termo de opção, não trouxeram o documento todo, eles vão ter que vir aqui novamente. Aí sim, era o momento certo para as pessoas virem aqui após a aprovação e sanção da medida provisória e a transformação em lei. Mas tudo bem, cada cabeça é um mundo, né? Nós estamos aqui para orientá-los, mas a consciência de cada um, né? Pois bem, companheiro, nós tivemos a oportunidade também de, esta semana, né, nós visitarmos vários gabinetes no Congresso Nacional, até porque essa medida provisória está lá para ser analisada, para ser apreciada, e nós tivemos visitando o gabinete da deputada Marinha Halpe, que sempre tem nos dado a mão aí, tem inclusive as emendas da nossa categoria impetrada ali, inserida nessa medida provisória por nós, inserimos através do gabinete da deputada Marinha Halpe. Nós vamos depender
claro e evidente, de toda a bancada de Rondônia. Nós vamos depender do coordenador da bancada. Hoje, o coordenador da bancada não é mais o deputado Milton Capixaba, hoje é o deputado Garçom, Lindomar Garçom, né, que também é claro e evidente que deverá reunir a bancada e orientar a bancada quanto às emendas, não só da Aspometron, mas de todos os sindicatos de Rondônia. Isso é o papel realmente do coordenador da bancada. Eu quero aqui falar também dos gabinetes que nós visitamos, do deputado Nilton Capixaba, do deputado Luiz Cláudio, do deputado Gonzaga, que é lá de Minas Gerais, que é o subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais, do deputado Gonzaga Patriota, que é um deputado amigo nosso, companheiro nosso, lá de Pernambuco, e que a gente tem aí uma penetração muito grande no gabinete dele, também, assim como no deputado Gonzaga, o subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais. Esses gabinetes nós visitamos já fazendo lobbies para a matéria denominada Medida Provisória 817. Estivemos também visitando o Ministério do Planejamento, o DEPEX, onde fomos tratar de assuntos do nosso interesse, de interesse da nossa categoria, do interesse em especial, do pessoal de 2014, que é aqueles 50% do soldão, que não foi pago nos 15 dias de março, e nós estamos trabalhando a possibilidade de se pagar esse 50% do soldão. Isso está acontecendo, foi através de um diálogo que nós tivemos com o DEPEX, foi através da conversa com a equipe técnica do DEPEC, doutor Amado, da doutora Valéria e de toda a sua equipe, que através de uma reunião que ele teve com os órgãos superiores, resolveram determinar o pagamento desses 50%. O que é que acontece nesses 50%? Como a VPE foi pago no dia 15 a partir de 15 dias de março, a VPE foi paga toda a ação, o valor total da VPE, que seria 50%, a ideia, o que nós temos conhecimento, é que esse 50% da VPE será descontado nos 50% do soldão. Eu estou questionando isso, eu estive com o Venceslau essa semana, falando disso aí, porque a VPE é uma ação, se não houve o desconto de 50%, não somos nós que temos culpa disso. O soldão é uma outra ação, agora descontado os 50%, mais o valor de 50% da VPE, e a pessoa receber os 50%, mais o desconto de imposto de renda, mais 50% da VPE. Nós não estamos concordando muito bem disso. Conversei com o Venceslau, nós vamos estar em Brasília, nós vamos conversar também com a equipe técnica do Ministério do Planejamento, ou seja, do DEPEX lá, até porque é uma ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós vamos discutir isso lá em Brasília, com o doutor Amado, com a doutora Valéria, e ver a possibilidade de não descontar esses 50% da VPE agora nos 50% da ação denominada soldão. Pois bem, nós temos lá também 50% retroativo do reajuste de 2017. Temos 50% desse retroativo. Está sendo feito um processo na SAMP, esse processo deverá ser encaminhado a Brasília para que haja o pagamento e a liberação dessa verba. Aí vem a questão da pensão militar. A pensão militar é uma ação judicial. A ação judicial da pensão militar é para você não pagar a pensão militar. E aí, nos contra-cheques anteriores, antes da mudança desse sistema que aí está, que bagunçou com o sistema de pagamento de servidores públicos do Brasil inteiro, e isso
Hoje, o que é que acontece? Está havendo desconto e não está havendo a devolução, né? Nós estamos trabalhando também isso aí, questionamos mais uma vez essa situação. E nós temos a certeza de que nós vamos solucionar esse problema. Eu quero deixar bem claro aos colegas que, graças a Deus, com tudo que está acontecendo em torno dos senhores, não queira aqui agora culpar A ou B. Eu vou culpar a associação. Não, até porque se existe culpado em tudo isso, não é a associação. Senão, os companheiros de 2013, todos estariam na mesma situação. E não estamos aqui para culpar ninguém. Nós estamos aqui para tentar solucionar, para arrumar solução para a situação. Não é aqui para culpar A ou B, culpar os advogados, culpar... Não. Os advogados, tudo que eles fizeram até então, foi tudo bem feito. Porém, onde existe uma ação, existe uma contra-ação. Você está brigando para receber algo da União, a União tem os advogados dela para defender ela. E nós não podemos aqui culpar A, culpar B, culpar... Não. Tudo o que aconteceu foi em função de processos judiciais. Você foi transposto para a União através de um processo judicial que a AGU não concordou com a sua vinda em 2013. E aí a associação é culpada porque ela entrou com recurso dizendo que você tinha direito, que era um direito líquido de certo seu. Entramos com o recurso. Ano depois, a justiça disse não, devolve, determinam a inclusão do pessoal na folha de pagamento da União. A União cumpriu a determinação, mas ela entrou com vários recursos. Outra coisa, o nosso processo foi transitado em julgado em 2012. Já início de 2013, a União, ela já entrou com ação rescisória. Então não foi... erro da associação, é erro dos advogados. Não, é um dever que a União tem em entrar com recurso. É o papel da AGU. A AGU está aí para isso. Ela está errada em não ter entrado com recurso? Não. É o papel dela. Perdeu o recurso. Perdeu o recurso no tribunal, perdeu o recurso no STJ, recorreu ao Supremo. No Supremo, eu diria até que a AGU faltou com a verdade. Mas nós mostramos, através dos nossos advogados, que a AGU não está correta. Mas quando veio a liminar lá do Supremo, a AGU tem que fazer o quê? É cumprir a determinação. E ela tentou fazer isso desde novembro. E até 16 de março não tinha conseguido fazer isso em função de todo um trabalho que nós fizemos. A exemplo dos nossos amigos, nossos companheiros, delegados de polícia e servidores civis, que tiveram a suspensão dos seus vencimentos através de uma decisão judicial e de imediato se cumpriu. Saíram de imediato da folha. Pois bem, companheiro, eu quero aqui chegar ao término do nosso programa, agradecendo a cada um dos senhores, agradecendo a todos aqueles que estão nos ajudando, aqueles que estão colaborando, transmitindo energias positivas. Eu quero dizer para você que Deus, com certeza, está te olhando. Eu quero agradecer a todos aqueles que eu não posso lembrar aqui o nome de todos, até humanamente impossível. Vai passar 3 dias falando, se for para o nome dos colegas aí que nos apoia, que está aí lutando na frente ajudando essa instituição a solucionar esse problema. Quero agradecer ao Rocha, eu quero agradecer a Cidinha, eu quero agradecer o Zezito, quero agradecer a todos,
a Michele, as nossas pensionistas, a nossos colegas. Acredito que mais de 95% dos nossos colegas aí desejando paz, desejando felicidade, orando, rezando, pedindo a Deus que Deus faça segundo a vontade dele, e Deus está fazendo. Tenha fé, continue com ele, que é o melhor amigo que nós temos. Um bom dia e um beijo no coração de todos, e que Deus continue presente na sua vida, na vida de cada familiar seu, e que faça a grande diferença na sua vida. Obrigado. Até o próximo domingo.